Essa manhã eu quero, mais uma vez, cumprimentar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, externando a nossa alegria, nossa gratidão a Deus por ter nos concedido mais uma oportunidade de estarmos estudando a palavra de Deus nessa manhã. Queremos te convidar e pedir a sua atenção, você que nos acompanha, que continue observando, atento ao que vamos abordar nesta manhã, tendo em vista a importância, a qualidade, a maravilha do tema extraído da palavra de Deus, que com certeza ele vai te beneficiar e vai te abençoar muitíssimo. Portanto, eu peço que você se esforce para ficar atento ao que vamos falar, que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa manhã. Eu quero te convidar, nós vamos convidar para lermos a palavra de Deus. A parte que iremos estudar nessa manhã está registrado na epístola, na carta de apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. Vamos fazer a leitura responsiva da palavra de Deus. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Para um tema, para meditarmos, que vamos meditar daqui para frente, nós vamos seguir neste raciocínio, nesse tema. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Vamos ler novamente. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Queremos, nesse instante, te convidar para nós orarmos a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno que estás nos céus, queremos te agradecer por mais um dia, por mais esse domingo, por mais essa oportunidade que nós temos na tua presença, diante da tua palavra, para, nesse instante, ó Deus, estudarmos a tua palavra. Deus, nos abençoe no contexto da tua vontade. Todos aqueles, ó Deus, que nos acompanham através dessa live, todos aqueles, Senhor, que estiver nos assistindo, estiver atento, Senhor, a este momento tão especial, eu quero rogar as maravilhosas bênçãos do céu. Deus os acolhe através da sua misericórdia, através do teu amor. Deus, estenda as tuas mãos de poder sobre a vida desta pessoa,
aquele, Senhor, que tem vontade de aprender a Tua palavra, abre-lhes o entendimento para que possam compreender a grandeza daquilo que Tu colocaste à nossa disposição. No nome de Jesus Cristo, oramos e Te agradecemos. Amém. Pois bem, nessa lição, como é proposta no temário, nós observamos as maravilhas da palavra de Deus, a oportunidade que Ele coloca ao nosso alcance. Observamos o quanto é glorioso, é excelso, é esplêndido, é tremendo essa oportunidade que Deus deu ao ser humano. Aliás, não é outra coisa aquilo que podemos concluir de textos que já anteriormente abordamos. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou os homens de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, essa ideia de Deus, seu Filho, quer dizer, Deus assume a forma de homem, Deus despoja-se da sua glória, do seu esplendor, da sua condição de onipotente, de onisciente, de onipresente, e assume a condição de um ser humano frágil, vulnerável, sujeito às mesmas paixões que nós, para que nessa condição possa derrotar tudo aquilo que era para nós como adversário e estabelecer de uma forma definitiva a vitória, decretar de uma forma esplêndida, tremenda, gloriosa a vitória sobre as nossas vidas. Aliás, essa visão, essa visão extraordinária, transcendental, que o salmista tinha através da inspiração divina, quando ele escreve o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tendo essa última expressão, aquela característica, aquela ação de Deus que vem eliminar todas as adversidades que eventualmente possa se levantar contra nós. Um salmo que espelha verdadeiramente o quanto Deus nos ama. E aqui nós vamos ver no curso dessa lição essa realidade, o quanto ela é importante para nós e que muitas das vezes, infelizmente, os seres humanos não conseguem observar, não conseguem ver essa realidade. Pois bem, vamos aos textos propriamente dito. O apóstolo em si, vamos ver aqui, primeiro ponto, a esperança da vocação e a riqueza da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Olha só, precisam ser iluminados. Essa é a ideia de ser esclarecido por Deus. Somente através dele que nós temos condições de compreender a altura, a profundidade, a largura, o comprimento. Somente através dele que nós conseguimos enxergar além do véu. Observamos que os seres humanos, enquanto não receberem essa revelação de Deus, ainda vai permanecer diante dos seus olhos o véu que lhes impede de contemplar o santuário. A semelhança de Paulo, quando caminhava na estrada de Damasco e perseguia o povo de Deus. Contudo, após ele ter um encontro especial com o próprio Deus, diz as Escrituras que caiu dos seus olhos, após ele receber a oração
evidentemente, por imposição de mãos do servo do Senhor, caiu dos seus olhos algo como uma escama, quer dizer, aquilo era um véu que o impedia de ver, aquilo era um véu que constituía uma óbice à sua compreensão do reino dos céus, da grandeza do reino de Deus, aquilo que Ele tem colocado à nossa disposição. Portanto, aí está a necessidade de sermos iluminados por Deus para entendermos a extensão da benesse da sua palavra, correto? E aí passaremos a ver o Senhor de uma outra forma. Então deixaremos de ser perseguidor e passemos a fazer parte de um grupo que marcha para as regiões, marcha para as regiões celestiais, para aquilo que Ele nos preparou desde a fundação, ou antes da fundação do mundo. Assim, o apóstolo, tendo essa visão, o apóstolo Paulo, diz que ele intercedia com ação de graças para que os seus leitores, para que os seus seguidores pudessem ter essa visão ampla, essa visão completa do reino de Deus. Olha só o que diz o comentarista. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como, olha só, eleição, predestinação, filiação, dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedida aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Aqui eu me detenho, porque Paulo estava conciso. O quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo, de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Olha só, na verdade, a salvação vem do Senhor. Somente Ele pode operar tão grande benefício em prol da sociedade caída. Observamos que o apóstolo, ele destaca, ele coloca uma forma de destacar um adjetivo, né? Quão maravilhoso, quer dizer, maravilhoso já é uma qualidade de algo que tem uma qualidade especial. Alguma coisa, quando ela tem um destaque especial, diz que ela é maravilhosa. Agora observa que ele faz questão que não é só maravilhosa, o quão maravilhosa, quer dizer, algo que é maravilhoso em destaque e que se sobressai, é o Evangelho. Contudo, ele faz uma ressalva, se o Evangelho, as boas novas de salvação, se a oportunidade, a porta que se abriu para nós, através da cruz de Cristo, é maravilhosa, é impossível alguém perceber essa maravilha sem ser iluminado por Deus. Costumamos dizer, infelizmente é uma realidade, que o que se observa, muitas das vezes, são inúmeras pessoas, mas um universo de seres humanos, rodeados de uma mesa farta e morrendo de inanição. Observem bem o que diz a palavra, contextualizando essa afirmação, esse comentário. Se nós formos, por exemplo, lá para o livro de Mateus, no capítulo 4, no verso 6, Mateus, no capítulo 4, verso 16, aliás, nós vamos ver o seguinte: o povo que jazia, ou seja, que estava nas trevas, viu uma grande luz. Quer dizer, o povo que jazia, que estava nas trevas, viu uma grande luz. Se nós observarmos, lá no livro dos Hebreus, no capítulo 6, no verso 4, no verso 5,
observando sob uma outra ótica o que é apresentado ali, nós vamos observar que aquela palavra nos traz, em vias reflexas, a essa verdade aqui, que Deus é quem nos ilumina. Porque o escritor diz que é impossível que o ser humano, que uma vez foi iluminado, usa essa expressão, a tradução traz essa expressão, uma vez iluminado, para entender as coisas de Deus, participar da glória futura do Espírito de Deus. Então, quer dizer, para que nós tenhamos condições de participar do Espírito de Deus, participar da glória futura, só através de uma forma, quando nós precisamos de ser iluminados pelo próprio Deus, como o próprio Cristo diz aos seus discípulos, estando com eles ainda corporeamente, que era necessário que viesse o Espírito. É necessário que eu vá para que eu vos envie o Espírito Santo Consolador, porque ele vos ensinará todas as coisas. Então, quer dizer, é isso aqui que o apóstolo destaca, da maravilha, da glória excelsa que Deus colocou à nossa disposição, que é representada através do Evangelho. Porém, nós não seremos capazes de observar se não formos iluminados por Deus. E Deus, o que é mais importante, é que Deus quer iluminar, porque diz a palavra que aqueles que aqueles que estavam nas trevas, viu uma grande luz. Esse sol da justiça, esse sol já raiou e ele continua raiando. Os seus raios estão ao alcance dos pontos mais distantes da terra, né? Estão ao alcance, eu diria, daqueles pontos que não é visível a olho nu, não é apalpável. Contudo, esses raios da salvação estão ao alcance desses lugares, que é a sua alma, que é a divisão da sua alma e do seu espírito. Por mais que ela esteja oculta, por mais que ela esteja em uma condição da intangibilidade, o acesso a este sol da justiça está ao alcance de você. E por isso ele rogava para que os crentes recebessem capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, a riqueza da herança e a grandeza do poder de Deus. A esperança, vamos ao 1.2, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Continua enfatizando essa gloriosa oportunidade que nos é dada em Cristo Jesus. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Temos abordado em lição anterior. Quer dizer, Deus nos chamou, essa oportunidade, esse direito, ele projetou, ele fez um projeto lá no passado. É como aquela figura do direito civil, de herança, né? Do testamento. Alguém escolhe uma pessoa para ser herdeira de parte dos seus bens, além daqueles herdeiros necessários, que pode ser também outra pessoa que não seja dos herdeiros necessários, e faz um testamento
que determinada parte do seu patrimônio, quando essa pessoa vir a falecer, se destinará àquela pessoa, isso é o testamento. E esse testamento passa a ter validade a partir do momento que for reconhecida o óbito do testador. O óbito do testador. Então, o Rei dos Reis, lá no passado, ele fez um testamento. Ele fez um testamento no cartório celestial e nos colocou como herdeiro deles. Quando ele coloca o homem que ele o fez do pó da terra, com muito amor para servi-lo, ele está colocando o homem, nomeando, ele está, como está aqui escrito na palavra, nomeando o homem como um herdeiro dos céus. E isso vem acontecer quando ele morre na cruz do Calvário. Esse testamento entra em vigor. Esse testamento entra em vigor e agora é a hora de tomarmos posse daquilo que ele, no seu projeto eterno, seu projeto que estava lá no coração de Deus, colocou à nossa disposição. Esse privilégio, olha que privilégio de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, entendeu? Através dessa vocação. Podemos dizer que tal esperança divide-se pelo fato que Deus nos chamou lá no passado. É isso que eu estou te apresentando. E essa situação, ela parece ter uma característica sinônima, né? Deus nos chamou no passado para sermos herdeiros dele em Cristo Jesus. E essa chamada abrange serviço e santificação. Essa passagem abrange serviço e santificação. Quando eu observo que essa ideia, ele nos chamou no passado, e quando nós, hoje, esse testamento entrou em vigor através da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós observamos o seguinte, nós observamos que ela compreende serviço e santificação. O que é isso? Quer dizer, servir a Deus, é o prazer de servir a Deus, de ser separado para Ele, e a cada dia se submeter ao processo de santificação da sua palavra, né? Servir a Deus. Aí nós vamos entender, a partir daqui, dessa colocação, que Paulo queria dizer lá na Epístola aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21, ele dizia o seguinte: para mim o viver é Cristo. Para Paulo, o viver era Cristo. Então, quando Paulo dizia que o viver era Cristo, ele queria dizer exatamente isso. Ele queria dizer que ele servia a Deus. Ele estava dedicando a vida a Deus. E essa ideia, na prática, de dedicar, de viver para Deus, de viver para a palavra de Deus, e a serviço do Senhor, servindo-o dioturnamente, isso ele chamava de viver a vida. Isso ele chamava de viver a vida. E o Senhor Jesus, lá no livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 25, ele faz menção à mesma realidade. Ele diz o seguinte: quem quiser viver a vida, perdê-la-á. Olha aqui. Só que quando ele está dizendo o seguinte: quem quiser viver a vida, perdê-la-á. E se viver a, quando ele diz que quem quiser viver a vida, perdê-la-á, ele não está se referindo a isso que Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Não é a vida que Paulo vivia. Quem quiser viver a vida, quer dizer, aproveitar tudo aquilo que a vida passageira nos oferta em desacordo com a palavra de Deus, por exemplo. A vida deste século nos oferece muitas oportunidades que se encontram em pleno desacordo com a vontade de Deus. Você pode viver isso aí. A pessoa tem liberdade para viver isso aí. Só que, se ela quiser viver isso aí, o que acontece? Nas palavras de Cristo, ela vai perder a vida. Mas aquele que perder a vida por amor de mim, ou seja, aquele que deixar de viver certas coisas, viver tudo aquilo que contraria Deus por amor de Cristo, é o contrário, isso é que é viver a vida, de acordo com Paulo. Então, nesse caso,
você está servindo a Deus, e assim você vai encontrar a verdadeira vida. É esse ponto aqui, a chamada abrange, servir a Deus em santificação. Servir a Deus em santificação. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. E no terceiro ponto, vamos ver a participação gloriosa no futuro. É óbvio que vivendo dessa forma, você tem a garantia daquilo que o Senhor lhe preparou desde a fundação do mundo. É interessante que aquilo que o coração, não desceu ao coração humano, aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, aquilo que é grande, é tremendo, as boas novas do Evangelho, traz um benefício extraordinário, um benefício indescritível. É esse benefício que está aguardado para os fiéis, os quais o Senhor os entregará por ocasião do grande trono branco. Quando Ele disser aos da sua direita: vinde benditos do meu Pai, receberei por herança, lembra que eu falei do testamento, receberei por herança aquilo que está preparado para vós desde a fundação do mundo. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo, e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Quer dizer, é isso aí. Nós temos que entender que Deus preparou algo para nós. E a importância da fé está exatamente nisso aí, em tomar posse disso desde agora. Tomar posse dessa bênção desde agora, tendo a certeza que aquilo que Deus prometeu, Ele o fará. A sua palavra, nenhum tio da sua palavra cai por terra, não é mesmo? Nada pode cair da palavra de Deus. Deus é fiel. Como podemos dizer, né? Deus se vincula à sua própria palavra, de tal maneira que Ele é fiel à sua palavra, e a sua palavra vai se cumprir cabalmente. Nós podemos ter, com certeza, isso em nossos corações. Vamos ao segundo ponto. A sobreexcelente grandeza e a força do poder de Deus. Nesse ponto aqui, nesse segundo ponto, nós vamos observar que para concretizar o seu projeto, Deus coloca em prática, faz uso do seu poder. Nesse ponto, nós vamos ver em destaque o poder de Deus. O poder de Deus. Vejamos. A sobreexcelente grandeza de seu poder, né? O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, que é grandeza, objetiva a enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, conforme Mateus 26, 64. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos, que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica
que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e suas riquezas, nas riquezas da herança. Imaginando aqui o poder de Deus nós vamos ver nas traduções, nós vamos ver nas interpretações, né? Quando o Senhor surge, quando o Senhor aparece na vida de Moisés, lá no monte. Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, e de repente ele tem uma visão, uma sarça, uma erva, ela estava em chamas, havia fogo, chamas de fogo naquela erva, contudo ela não se consumia, o fogo não queimava aquela erva, e ele achava aquilo um tanto interessante e se aproxima. Foi o momento em que Deus faz a sua chamada, né? Deus para aquela missão especial de tirar o povo de Israel do Egito, e nós observamos a partir daí que Deus começa a delinear toda a estratégia para tirar o seu povo que estava sobre a escravidão egípcia. E quando Deus caminha com o seu povo por 40 anos no deserto, passando pelas situações mais adversas e improvisadas, inclusive de forma natural e sobrenatural, nós vamos observar aqui uma revelação do seu poder, a força de Deus, que aliás, o próprio nome, né, El, das expressões hebraicas, El Shaddai, El Elyon, Elohim, quer dizer, esse prefixo El aí, tem um significado, uma força que conduz. Força é poder, autoridade, força que conduz, autoridade que conduz. Então, quer dizer, quem é aquela autoridade, quem é aquela força que conduzia Israel pelas estradas do deserto? A maior força que existe, que é o poder de Deus, o Deus onipotente, o Deus único, aquele que não existe força, não existe nenhuma entidade, não existe nada, nem no presente, nem no porvir, que possa competir com Ele. Deus é único, Deus é único. E é esse poder eficaz, esse poder único é movido de uma forma excepcional para promover a transformação no ser humano. Como nós observamos naquela passagem do Vale de Ossos Secos, o profeta vê um vale de ossos secos e é lhe dito se é possível aqueles ossos reviverem. E então observem bem que conforme o Senhor vai caminhando o diálogo com o profeta, aqueles ossos criam nervos, aqueles ossos criam músculos, criam pele, criam carne, formam corpos, e o espírito de vida entra neles. Então essa é uma demonstração de um poder eficaz, de um poder absoluto, de um poder eterno, que é capaz de agir em favor do ser humano. E exatamente isso que o apóstolo está mostrando aqui. Força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força de seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concorrentes entre si. Primeiro, a palavra operação é a tradução de energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, isso que indica poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem, para aprofundar
essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder: a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo domínio. Aqui nós vemos o poder de Deus, a dinâmica do poder de Deus. O poder de Deus em atividade, o poder de Deus em exercício a nosso favor. E que fica incontestavelmente demonstrado, como ele conclui nessa parte final, em 3 coisas: a ressurreição de Cristo, a revelação da nossa vitória, a declaração da nossa vitória, da nossa restauração, a sua ascensão à direita de Deus nos céus, sua elevação acima de todo domínio. Então nós vemos aqui a dinâmica, o poder de Deus em ação em nosso benefício. Vamos ao 3º ponto. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atesta a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Cristo, a primícia dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Sendo assim, a ressurreição de Jesus é a garantia de sermos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Gente, por que primícias dos que dormem? Por que Cristo é a primícia dos que dormem? Para entendermos isso, é necessário nós irmos à Bíblia Sagrada e nós vamos observar o seguinte: se nós dermos uma passadinha por Betânia, nós vamos observar que o Senhor Jesus, em certa ocasião, ressuscitou Lázaro, que jazia 3 dias sepultado, né? Lázaro, depois de 3 dias, Lázaro já estava no sepulcro, em estado de decomposição, 4 dias de morto, em estado de decomposição, e o Senhor o ressuscita. Nós vamos observar que, em certa ocasião, alguém teve a oportunidade de cruzar o caminho do Senhor. Esse alguém era a viúva de Naim, que levava para o sepulcro o seu único filho. E o Senhor o ressuscitou dos mortos. E muitas ressurreições aconteceu na igreja primitiva, por ocasião, quando o Senhor já havia subido aos céus. Mas todas essas pessoas que foram ressuscitadas, a exemplo de Lázaro, a exemplo de Dorcas, todas essas pessoas que foram ressuscitadas, elas voltaram a morrer novamente. O Senhor as ressuscitou dos mortos. O poder de Deus fez com que elas voltassem à vida, depois que as atividades cerebrais tivessem parado. Deus restaura novamente aquele corpo, e o espírito de vida retorna a esse corpo, e essa pessoa é animada. Mas só que depois de um certo tempo elas morreram novamente, e os seus corpos foram decompostos com o tempo. Só que tem um detalhe: quanto a Cristo, quando ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito,
naquele momento, ele morreu, ele faleceu na cruz. E o seu corpo foi colocado no sepulcro. Só que tem um detalhe: ao terceiro dia, ou seja, depois de 3 dias e 3 noites, ele ressuscitou dos mortos. Jesus foi colocado no sepulcro às 18 horas, quando estava batendo as 18 horas de uma quarta-feira lá em Israel, que já entrava a quinta-feira, às 18 horas de uma quarta-feira lá em Israel, que entrava a Páscoa. A Páscoa seria naquele ano, numa quinta-feira. Essa Páscoa é o grande dia de sábado, dito por João. O grande dia de sábado, das vésperas da Páscoa, do sábado cerimonial. Jesus foi colocado no sepulcro. E ele ali permaneceu. A quinta, toda a Páscoa. Na sexta-feira, as mulheres prepararam os bálsamos e repousaram conforme o mandamento. Entra o sábado mandamental às 18 horas de quarta-feira, de sexta-feira, aliás. E quando dá 18 horas de sábado, Mateus registra isso. Quando terminava o sábado, ou seja, quando o relógio bateu 18 horas de sábado, a pedra foi removida e ele ressuscitou dos mortos. Isso é o poder de Deus. O poder de Deus. Jesus, então, foi ressuscitado pelo poder de Deus. Deus assenta em um querubim, montou em um querubim, voou, diz a palavra. Voou e ele veio ali para ressuscitar Cristo. O maior poder que existe estava ali, em nosso favor, para consumar a sua vontade. Nada pode impedir. Notem bem que o adversário em tudo tentou impedir, mas ele ali foi derrotado, enfim, finalmente, através da cruz de Cristo. O Senhor o ressuscita dos mortos. O Senhor o ressuscita dos mortos. Então, quer dizer, quando ele ressuscita dos mortos, ele ressuscitou glorioso. Ele não ressuscitou, o seu corpo agora é glorificado. Quando ele sobe aos céus, para depositar as vestes sacerdotais, depositar o seu sangue no santuário eterno, ele é glorificado. O Senhor foi glorificado. Então, pelo fato dele ter sido glorificado, o que acontece? Ele é a primícia. Ele é o primeiro que morreu e ressuscitou glorificado. Para que nós, os que cremos nele, um dia nós vamos morrer no corpo. Mas temos a esperança de um dia esse corpo ser glorificado novamente. Então, o nosso corpo será glorificado. E nós teremos o nosso corpo, não um corpo sujeito à enfermidade, sujeito à morte, sujeito à vulnerabilidade, às paixões desse mundo, mas um corpo glorificado. Por isso diz que o Senhor é a primícia, feito primícia dos que dormem. Vamos a esse ponto 2. Cristo elevado à direita de Deus. Agora, para você, só voltando ao ponto anterior, o Senhor Jesus, quando nós lemos lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 26, nós vamos ver que ele vence o último inimigo que o Senhor vai derrotar, é a morte. O último inimigo que ele vai derrotar em definitivo é a morte. Isso quer dizer que nós temos aqui uma ideia. Aqui é o verdadeiro depósito. Você permanece fiel a Deus. Você tem que experimentar a morte. Não tem jeito, a menos que você esteja aqui por ocasião do arrebatamento. Mas o que acontece? Você tem a garantia de que um dia o seu corpo será glorificado. No segundo ponto, nós vamos ver o seguinte: Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica.
O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Lembrem, esse triunfo também está assegurado aos salvos. 1 Coríntios, capítulo 15, 56 e 57. Endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão. Nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus. Eu quero chamar a atenção aqui para um Cristo que subiu e assentou-se à destra de Deus. Nós temos que lembrar que, quando nós estamos falando da destra de Deus, estamos se aprofundando um pouquinho a mais na palavra, para te trazer alguns segredos. A destra de Deus significa o favor de Deus. Cristo é o favor de Deus. Cristo representa a misericórdia de Deus, representa a graça de Deus. A graça de Deus, que é a força, o poder que nos socorre, o poder que está aí para te socorrer, o poder que está aí para te salvar, para te socorrer. Então observem bem, Cristo, a palavra de Deus é a oportunidade que o Senhor nos deu hoje. E estar à destra de Deus é estar protegido de todo o mal que está por vir sobre este mundo. Agora, eu quero destacar bem uma coisa aqui, que é uma ambivalência desse negócio. Aqui é uma ambivalência nessa palavra. É necessário observar que, se aquilo que já citamos lá atrás, a destra de Deus, ao mesmo tempo que ela representa o favor de Deus, você tem que entender o seguinte: quando você não toma posse desse favor de Deus, aí vem uma situação ruim, que fica também à sua disposição. Porque quando nós lemos lá no livro, na epístola de Pedro, na 1 Pedro, no capítulo 2, verso 6 e 8, nós vamos observar o que nós estamos dizendo. O que acontece? Se não tomarmos posse dessa salvação, se não, aqueles que não tomam posse da salvação, o que acontece? A salvação que veio ao seu favor acaba se tornando um tropeço para eles, ou seja, uma coisa ruim. A pedra angular, a pedra que foi feita como rocha para nós edificarmos a nossa casa sobre ela. Se nós não aproveitamos essa oportunidade, o que acontece? Nós vamos ser esmagados por ela. É aqui que eu estou falando da lei da ambivalência. Se você não toma posse dessa oportunidade, do poder de Deus, que é te dado agora em Cristo Jesus, alguma coisa ruim já está desenhado para você. Isso não é uma como alguém poderia estar pensando, seria não é uma chantagem de Deus. Não, é uma realidade, é aquilo que nós já estudamos em lição anterior, da questão do livre-arbítrio, de escolha das pessoas. Isso faz me lembrar uma história de um barco, de um náufrago, de um náufrago que pedia socorro e foi-lhe encaminhado uma tábua para ele socorrer, e como ele acreditava, ele dizia o seguinte: Deus vai me salvar, Deus vai me salvar, então eu dispenso essa tábua. E daqui a pouco Deus manda para ele, no lugar da tábua, manda um barco maior. Ele vai e dispensa aquele barco. Não, ele vai vir me tirar daqui. Dispensou aquele barco. Daqui a pouco vem uma embarcação bem maior do que aquela. E ele já estava bem cansado, em que pese seria um excelente nadador. E daqui a pouco ele dispensa também aquela embarcação, e assim sucessivamente. Vem embarcações maiores, vem um navio para socorrer, jogou corda, aquele homem já estava quase afogando. E por último veio ali um helicóptero tentando tirar aquele homem das águas. E ele despreza todas aquelas oportunidades. E finalmente ele morre. E chegando diante de Deus vai questionar: Senhor, por que tu não me salvaste?
E o Senhor vai dizer para ele, olha, te enviei uma tábua de salvação, te enviei uma canoa, te enviei uma embarcação maior, uma lancha, te enviei um navio, e por último te enviei um avião, você desprezou tudo. O que você quer que eu te faça agora? Então quer dizer, o que Deus te enviou para você? Deus te enviou o Filho dele. Deus se fez carne. Quando eu digo que Deus enviou o Filho dele para te salvar, João capítulo 3,16, eu estou dizendo o seguinte, que Deus se fez carne, Deus se tornou igual a você para pegar a sua cruz e carregar, para te dar chance de você entrar com Ele nos portais eternos, e você despreza. O que você vai fazer? Que mais há que se possa fazer por você diante dessa situação? Então é isso que está dizendo a palavra de Deus aqui. Então observem bem, Cristo, vamos ao terceiro ponto, porque as horas já não nos esperam. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, de todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz o duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O importante, a ilação que nós tiramos da prece sacerdotal no Evangelho de João, no capítulo 17, versos 22, 23, que eu até faço questão de ler para você. Diz o seguinte: e dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como tens me amado. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que veja a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então observem bem, quando ele finaliza aqui, o comentarista, ele coloca essa expressão para deixar bem claro, porque Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça, é a cabeça, para demonstrar que, sendo a igreja, o seu corpo é uma ideia para expressar unidade entre a igreja e Cristo, no cumprimento da vontade de Deus. O quanto nos alegramos, porque em Cristo Deus, Ele derrotará, Ele vai estabelecer a ordem, aquela desordem que se iniciou, inclusive lá no céu, com a queda de Lúcifer, quando esse se rebela contra Deus, e continua se rebelando contra Deus, quando ele vai lá convencer o primeiro casal a desobedecer a palavra de Deus, e ele continua em oposição a Deus. Mas diz a palavra de Deus que essa desordem, o Senhor vai estabelecer a ordem novamente. O Senhor vai restaurar o estado coantes. Deus vai fazer com que em Cristo as coisas voltem a ser como era antes de qualquer interveniência da desobediência. E quando ele fizer isso, evidentemente destacando que o último inimigo a ser derrotado será a morte, quando ele estiver estabelecido a paz total, shalom, a plenitude, diz que ele devolverá o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Essa é a vontade de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor. Eu quero agradecer aqui os meus companheiros, o presbítero Rômulo, o irmão Isaac, que tem colaborado conosco para que nós pudéssemos estar no ar falando com vocês. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.